Olá, minha turminha do quarto ano. Vamos embora para mais uma videoaula e a disciplina que iremos aprender hoje é História. Então, peguem aí o livrinho de História e abram na página 44 e 45. E o assunto que iremos aprender hoje será sobre as invasões francesas e holandesas que teve aqui no Brasil. Preste atenção no vídeo que tia Isla irá colocar contando essa história para depois vocês responderem à atividade. Invasões francesas e holandesas ocorrentes no Brasil colônia. Por conta do grande povoamento dos portugueses na região litorânea do Brasil, tal local se tornava vulnerável a invasões, algo que ocorreu e bastante. Mas não é só por isso que os atos contra o território aconteceram. Toda essa história surgiu por causa de um querido tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas. Neste trato, Portugal e Espanha dividiram o mundo e determinaram qual parte ficava para cada um, traçando uma linha no meio e dividindo os territórios até então descobertos ou a se descobrir. Então, em 1500, um local acabou sendo descoberto por acidente pelos portugueses, que projetaram uma viagem às Índias, mas acabaram chegando ao litoral brasileiro. Ao perceber que o território encontrado não se tratava das Índias, os portugueses deixaram o Brasil de segundo plano. Tretas ocorreram, pois países que não eram constituídos como Estados nacionais na época do tratado, proposto em 1494, sendo alguns deles França e Holanda, se revoltaram ao perceber que um grande espaço foi deixado apenas para dois países, causando então um espírito de justiça para tais, gerando as invasões europeias. A França Antártica foi uma colônia francesa estabelecida na Baía de Guanabara, que antigamente se chamava Baía do Rio de Janeiro, no atual estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no século XVI. Com o apoio dos tamoios, os franceses conseguiram se estabelecer aqui, pois os tamoios, população indígena nativa daqui, não apoiavam os portugueses, pois os portugueses haviam se aliado com uma tribo indígena rival dos tamoios. Assim, os franceses se aliaram com os tamoios para conseguir um poderio militar maior. Essa colônia existiu de 1555 a 1570, quando os últimos remanescentes da aliança franco-tamoia, que seriam os franceses e os tamoios, foram derrotados na Batalha de Cabo Frio. Obviamente, os franceses não desistiram facilmente. Logo, ocuparam novamente o território brasileiro em 1612, na região de São Luís, atual capital do Maranhão, onde construíram um forte e fundaram a França Equinocial, representando assim a segunda tentativa dos franceses de se fixarem no Brasil. Porém, sua estadia não se prolongou por muito tempo, já que estavam enfraquecidos pelos recorrentes conflitos internos, fortemente afetados por disputas religiosas e debates teológicos. Com isso, Portugal estabeleceu uma expedição militar que derrotou e expulsou, mais uma vez, os franceses de seu território, em 1615. Em 1625, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do território brasileiro, dando assim início à partida deles para a França. E logo em seguida, no mesmo ano, eles tomaram o território das Guianas, dando início a uma colônia nova chamada Guiana Francesa. Para falarmos das invasões holandesas, é preciso sabermos o porquê os holandeses decidiram invadir o território brasileiro. Quando o rei de Portugal morreu, o rei da Espanha assumiu o trono, pois tinha um parentesco distante com o antigo rei. Então, foi formada a União Ibérica. A União Ibérica foi o governo dos dois países da Península Ibérica pela mesma pessoa. A Holanda tinha atuações no território brasileiro por permissão de Portugal. Como a Espanha não tinha uma relação tão boa com a Holanda, quando o rei da Espanha assumiu o trono, ele cortou relações com a mesma. E como a Holanda lucrava muito na sua atuação no Brasil, ela decidiu atacar para não perder os seus lucros. Então agora eu vou falar das invasões. Invasão holandesa na Bahia. Em 1624, os holandeses invadiram Salvador e dominaram depois de um dia, até porque não teve tanta resistência dos portugueses. Mas depois do domínio, os holandeses eram constantemente atacados e então pediram reforços que só chegaram em 1625. Mas depois de tantas guerras, os holandeses foram expulsos, ocupando somente um ano. Invasão holandesa em Pernambuco. Os holandeses não desistiram e foram para o Nordeste brasileiro. Conseguiram conquistar Vila de Olinda e Recife, que tiveram muita resistência dos portugueses,
mas os holandeses permaneceram lá e foram expandindo, chegando a dominar do Sergipe ao Maranhão. A expulsão definitiva dos holandeses só começou em 1645, com a chamada Insurreição Pernambucana, que chegou ao fim em 1554, que finalmente libertou essa região da Holanda. Pronto, meus amores, depois dessa história que vocês escutaram, leiam a página 44 e 45. É bem importante que vocês leiam o assunto. Na página 46 se encontra a atividade 46 e 47. Leiam com calma e responda a cada questão. Observação: não precisa responder o número 2 da página 46, nem o número 5 e o número 7 da página 47. Nessas 3 questões, marquem um X bem grande que não precisa vocês pesquisarem e responderem. Certinho, meus amores? Depois da atividade do livro, respondam a folhinha de atividade que tia Isla deu para ser colada no caderno de história, onde tem o nome Invasões Francesas e Holandesas, que vai do número 1 até o número 6. E por hoje é só. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.